gente, já passei por aqui pra ir em festa aqui já. Acho que eu já perdi as contas já de quantidade de vezes que eu passei por aqui. Nessa curva aqui. Muito bom. Ia pra sair e tudo mais. Perdi já até as contas já de quantas vezes que a gente saiu, passava por essa curvinha aqui, desse poste aqui e tudo. Era muito bom. Passando aqui perto de casa aqui, né? Então, era muito bom, né? Eu acho que já passei por aqui já milhões de vezes nessa rua aqui. Muito bom mesmo. Ué, que isso? O que tá acontecendo ali? Caramba, coisa estranha. Ué, vai embora. Já vi. Caramba, que doideira aquela ali que passou ali, gente. Coisa esquisita. Até vou tentar ver de novo ali. Muito estranho. Caramba. Muito estranho mesmo. Um bicho estranho ali. Passou ali. Esquisito isso. Uma história que poucos conhecem, mas que é bastante antiga. Essa história se passa em tempos atrás, antes da construção da ponte de Guaratiba, quando ainda era chão de terra. Um grupo de jovens vinha de uma festa na igreja de Santa Edvige, em Guaratiba. Isso mais ou menos umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? Nessa época tinham bastante festas, né, religiosas da capela de Santa Edvige. E aí, ao voltar da festa, né, esse grupo de jovens vinha a pé, né, para Barra de Maricá, quando eles se depararam com algo estranho ao vir determinada hora da noite. Quando eles se deram conta, algo estava perseguindo eles, né? Então o que eles fizeram? Rapidamente eles colocaram as meninas no meio do círculo e os homens ficaram fora do círculo, com alguns pedaços de pau, madeira, pedra, o que acharam no caminho. E aí eles escutaram aquelas passadas como se fosse de um boi pisando no chão e não se via nada, pois naquela época não se tinha iluminação. Então, algo estranho, né? E aí eles foram passando, andando devagar, e aquela criatura ia numa velocidade impressionante entre a parte da areia e a parte da lagoa, correndo bastante. Só se viu um vulto preto o tempo inteiro. Então eles começaram a perceber aquilo, eles começaram a apertar mais o passo, né, andar mais rápido, para tentar chegar no DPO e falar com a polícia. Então, quando deu mais ou menos na parte da curva, né, para quem conheceu Guaratiba antes, né, aquela curvinha, antes de você chegar na ponte, eles começaram a correr de uma forma desesperadora para chegar logo no DPO. E aí, nesse meio tempo, eles conseguiram chegar no DPO para chamar a polícia. A polícia rapidamente foi com a viatura lá e viu uma criatura, como se fosse um urso, correndo de um lado para o outro. Eles ainda efetuaram alguns disparos e logo em seguida aquela criatura desapareceu.
Em meados dos anos 90, meu irmão trabalhava no Rio e morava em Araruama. Ele fazia esse percurso de moto 3 vezes por semana. Isso em meados dos anos 90. Numa ida dessas, por volta de 1h da madrugada, na altura entre Ponta Negra e Espraiado, ele avistou uma criatura parada no meio da estrada. Uma criatura negra com os olhos vermelhos flamejantes, pareciam chamas. Na época, essa estrada era deserta à noite, não existia movimento e nem iluminação pública. Segundo meu irmão, o farol da moto iluminava aquela criatura imensa, escura e de olhos vermelhos. Ele parou e não sabia se continuava ou se voltava, pois qualquer movimento que ele poderia fazer, facilmente poderia ser atacado. Então ele ficou naquele breu cerca de 3 minutos com o animal o encarando, até que terminou a travessia. Como se fosse num passe de mágicas, aquela criatura simplesmente desapareceu, entrou para o meio da mata. Essa criatura, ele só escutou os barulhos do mato mexendo. E aí, no mesmo momento, ele aproveitou, acelerou a moto e foi embora. Meu irmão ficou muito assustado nessa época. Meu cunhado tinha uns 9 anos e estava acompanhado do pai, e foram para uma venda, que era o local de encontro dos salineiros. Lá eles combinavam o trabalho do dia seguinte, contavam cal e ficavam altas horas da noite tomando uma branquinha. Meu cunhado entrou na venda, sentou num amontoado de redes que estavam jogadas no chão e pegou no sono. Quando despertou, notou que estava sozinho e no escuro. Ele pensou, provavelmente meu pai bebeu um pouco a mais e esqueceu de mim. Ele reparou que estava trancado dentro da venda. A venda tinha 2 portas, uma pequena que era trancada com cadeado e outra porta maior que era fechada por dentro por um pedaço de madeira. Nas 2 platibandas laterais da porta, ele levantou a madeira e conseguiu sair da venda. Já era 3 da manhã e resolveu ir para casa. O caminho era feito por uma trilha que cortava o mar e cercado por 3 moinhos de sal. A noite estava clara, de lua cheia, quando começou a escutar alguém seguindo ele. Olhou para trás e viu uma sombra de uma figura alta e escura ao longe. Começou a andar mais rápido, pois a distância da venda à sua casa era aproximadamente 500 metros. E a criatura começou a andar mais rápido também. Já desesperado de medo, começou a correr e, chegando em casa, bateu na porta, chamando o pai, mas ninguém atendeu. Lembrou que tinha um banheiro fora da casa e correu para lá, trancando a porta e ficando imóvel, sentado no vaso. Ele descreveu que começou a ouvir os seus gatos rosnando como se estivessem brigando com a criatura, e depois ouviu os gatos sendo jogados ou pulando para o telhado do banheiro. Quando chegou de manhã é que ele viu o que tinha acontecido. O quintal estava todo revirado. O carrinho de mão que guardava uma rede de pesca estava jogado longe e amassado. E a rede que estava no carrinho estava toda rasgada, jogada em pedaços por todo o quintal. A porta da casa com arranhões. Ele não soube descrever o que realmente era a criatura, mas nunca mais esqueceu o ocorrido. Anos atrás, numa cidadezinha do interior, morava um conhecido da cidade chamado João. João era muito conhecido na cidade, trabalhador, gostava também muito de beber, gostava de frequentar bares e era bem conhecido na região. João andava armado, como de costume naquela época. Como não é igual agora que você tem essas proibições de andar armado, na época as pessoas, principalmente do interior, era de costume ter arma em casa. Algo normal, até então. Em uma dessas idas e vindas, vindo de madrugada,
voltando para sua casa, decidiu cortar caminho. Nessa região passava trem há muitos anos atrás. Então ele decidiu nesse dia passar pela trilha do trem. Isso já era para mais de 2 horas da manhã. E João era muito bom de tiro. Dificilmente ele errava um alvo. Normalmente ele vindo do bar, né, relembrando os momentos que ele teve, vinha ele de madrugada numa escuridão tremenda. Quando ele olhou para trás, na trilha do trem, ele viu uma criatura, uma sombra, bem no distante dele. Ele começou a ver aquilo e achou aquilo estranho, e ele já logo sacou a arma, e logo em seguida já mandando aquela sombra parar. Então ele achava que a sombra poderia ser uma pessoa. Ele viu que aquela sombra continuou seguindo, e ele efetuou o primeiro disparo. Como num passe de mágica, não aconteceu nada, aquela sombra continuou seguindo. Então ele efetuou mais 3 disparos contra aquela figura, e era como se a bala simplesmente passasse por dentro daquela criatura. Então ele decidiu correr, que era o mais correto a se fazer naquele momento, para tentar despistar aquela criatura. Então ele conseguiu pegar uma certa distância, e ele não viu mais aquela sombra, simplesmente desapareceu. Por muitos e muitos anos, nessa região, mais precisamente em Santa Maria, interior do Rio de Janeiro, nesse mesmo bairro que ele morava, por muitos anos se contava esse relato. Estranho, né? O que vocês acham que pode ser?